Para configurar o MPLS juntamente com o BGP, primeiro passo, como todas as topologias que a gente estudou até então e protocolos, é atribuir os IPs a cada uma das interfaces. É o que eu vou fazer agora. Então, primeira coisa, eu já fiz um projeto de topologia, já configurei IPs, qual vai ser os protocolos de IGP que vai rodar em cada um deles. Então, depois de ter feito todas essas configurações, é só mesmo ativar os IPs de cada uma das interfaces. Nesse caso, eu vou começar primeiro me concentrando na camada do núcleo MPLS, que consiste primeiramente em configurar os IPs das interfaces, ativar o protocolo IGP, depois ativar o MPLS. Depois a gente vai inicializar o BGP, fazendo um pareamento intra sistema autônomo entre o R1 e o R3. Depois a gente vai configurar os nossos VRF. Por fim, a gente vai criar uma VRF no roteador 1 e ativar nessa interface aqui, a interface F0/1 nele, e também a mesma coisa no R3. E aí, dessa forma, essa VRF consegue comunicar com a mesma VRF, mesmo estando separadas fisicamente. Então tá, configurando o IP primeiro de R1. O primeiro passo é config terminal. Eu vou considerar só essa interface por enquanto, isso daqui eu vou fazer depois, as interfaces que estão conectadas às VRFs em si. Então IP address, entrar na interface loopback, o endereço de IP dela, 1.1.1, 255.255.255, certo? IP, ativou o SPF, área 1 e ID 1, starto ela, int address. Agora a interface física é int f0/0, atribuo o IP 192.168.1.1/24, ativo o SPF, inicio a interface. Mesma coisa agora com o R2. Config terminal, interface loopback, endereço de IP é 2.2.2/32. Ativo o SPF, inicio a interface, entra na interface F0/1, configuro o endereço. Inicio a interface. E entro na interface F0/1, 0/0. Atribuo o endereço de IP 192.168.2.255.0. Ativo o SPF. Inicio a interface. Como eu já configurei esse roteador usando o SPF e esse roteador usando o SPF, nesse momento eu já devo ser capaz de dar um ping a loopback do R1. Tô conseguindo, então estou configurando corretamente. Por fim, configurar o R3, config terminal, entra a interface loopback, endereço de IP é o 333/32. Coloco ele no SPF, SPF 1, área 1. Inicio a interface. Entra na interface agora F0/1. Atribuo o IP dela,
8.2.3.255.255. Coloco no SPF. Aí, inicio a interface. Pronto, se tudo estiver correto, consigo comunicar com a minha rede. Consigo pingar a interface do loopback de R1 a partir de R3. Conseguiu, levou um tempo para convergir, mas funcionou. Posso também verificar se eu configurei certinho, dando show IP interface brief. Então, aqui é a rede 2.3, 3.3, tudo ativo. Ver se configurei certinho, R2. Do show IP interface brief. A rede 2, a rede 1.2, 2.2, todo mundo ativo, certo. Então, nesse momento já está todos eles configurando corretamente. Certo. Próximo passo é ativar o MPLS. Como a gente faz isso? A gente tem que entrar no SPF e ativar essa função. Então eu entro no router, o SPF e o process ID. Como eu já configurei o SPF usando esse comando aqui dentro das interfaces, ele já está com umas configurações de redes. Eu só preciso agora configurar o MPLS nele. Como que eu faço isso? Eu rodo MPLS. MPLS, LDP, autoconfig. Então, eu ativo a autoconfiguração do LDP. Apenas rodando esse comando dentro do router, o SPF1, a gente vai ativar o MPLS do R1. Mesma coisa para o R3, router, o SPF, process ID 1. Eu rodo MPLS, LDP, autoconfig. Pronto. Mesma coisa para R3, router, OSPF, process ID 1, MPLS, LDP, autoconfig. Pronto. Então a gente consegue fazer um show IP, MPLS. Isso. Então, se eu rodar na R3 o show MPLS LDP neighbor, ele vai mostrar quem é meu vizinho. No caso, vai ser do R3 ao R2, que é o loopback 222. Se eu rodar do R2, vai mostrar os dois vizinhos deles. Que vai ser o do show MPLS LDP neighbor. Então identifica 1.1.1.1 do R1 e o 3.3.3.3 do R3. Então está configurado MPLS no núcleo.
Esses dois roteadores são roteadores de borda. Esse aqui é um roteador interno. Todos eles têm que, todo caminho, a conexão tem que ser utilizando o tem que ativar o MPLS nos roteadores. Próximo passo, a gente fazer o pareamento BGP intra-sistema autônomo no R1 e no R3. Então, o que a gente faz? Entra no R1, ativa o BGP, então router BGP, o número do sistema autônomo, nesse caso é 100. Eu indico quem que é o vizinho dele, usando o comando neighbor. Neste caso vai ser o 3.3.3.3. Como eles não estão conectados fisicamente, não preciso fazer. Eu uso o endereço, no caso, loopback. Eu coloco em qual sistema autônomo ele está. No caso é o 100. E eu faço o seguinte: neighbor 3.3.3, update source loopback 0. Pronto. Quando eu uso esse comando aqui, eu estou dizendo que ele não. Ele olha pro endereço loopback do roteador e não para uma interface específica. Então, o próximo passo é a gente configurar o address family VPN v4 unicast e a gente ativa o vizinho 333. Activate. Next. E a gente também desativa a sumarização de rotas. Então tá aqui. A gente precisa então fazer quais comandos. BGP, a gente identifica quem é o vizinho, que a gente está utilizando o loopback dele, update source loopback. Tipo, a gente está olhando para o loopback, não para uma interface específica do roteador. A gente ativa ele para permitir o IPv4 modo VPN v4, comunicações unicast. Também desativei a autossumarização de rotas. Mesma coisa eu faço no R3, no modo de configurações, router, BGP, sistema autônomo, digo quem é o vizinho BGP dele, quem quer deixar o pareamento, que é com R1, eu coloco um remote AS, vai ser o 100, que ambos estão no sistema autônomo 100. Eu coloco que eu quero receber informações do loopback, não de uma interface específica, então update source, loopback 0. Agora especifico o address family, coloco o modo do IPv4, que é o VPN v4 unicast, e eu ativo o vizinho 111. E agora eu volto no AutoSum. Pronto. Para a gente testar se funcionou, a gente pode fazer o comando show IP BGP, verificar os vizinhos dele. Então aqui no R3 ele verifica que já tem o vizinho 111, é um vizinho dele. Então já está configurado o BGP entre o R1, uma conexão a BGP, um pareamento BGP entre o R1 e o R3. Então na nossa camada, nosso core MPLS já está totalmente configurado. O próximo passo é configurar os nossos VRFs. Como que a gente faz isso? A gente entra neles, vamos ativar aquele processo padrão, que é ativar os IPs nas interfaces. Nessa interface aqui, nessa VRF, a gente está usando o SPF na área 2. E a rede dele é 10.0.1.0/24.
Então, o que a gente faz? Entra na interface loopback de R4. A gente ativa o IP para ele. Address 4.4.4/32. Que vai estar nessa máscara. A gente ativa o SPF. Eu tenho a prática de usar o ID do SPF igual à área que ele está trabalhando. Então aqui é a área 2, então eu vou usar sempre o ID 2. Mais fácil para me lembrar depois. Não que seja necessário. Então dou no shut para iniciar a interface. Agora eu vou configurar a interface física F0/0. 0/0. Configuro o endereço de IP dela, que é o 10.0.1.4. Máscara /24. Eu ativo o SPF. No caso é a área 2, então o ID dele vai ser o 2 também. E inicio a minha interface. Se quiser testar se eu configurei tudo corretamente, eu dou show IP interface. Show IP interface. Brief. Todos eles estão ativos. Os endereços de IP estão corretos. Certinho. Próximo passo. Configurar o roteador de borda, o R1. Então, o que a gente faz inicialmente? No roteador do sistema autônomo, a gente tem que criar para ele tem que especificar para ele que essa interface tem que propagar os pacotes diretamente para essa VRF C1 aqui. E como que a gente faz isso? O primeiro passo é atribuir primeiro um IP a essa interface. Deixa eu então entrar na interface. Perdão. Deixa eu entrar na interface F0/1. Ativar o endereço de IP para ela. No caso é a 10.0.1/24. Chat. Do show IP interface brief. Bom, tá aqui configurado, tá ativo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma VRF nesse roteador. Como que a gente faz isso? A gente usa o comando IP VRF C1. A gente tem que configurar o router distinguish desse roteador. No meu caso eu vou usar o 4.4 e o router target. A gente pode usar tanto o import como o export. No caso eu vou usar o buff. E também vou usar um identificador para ele. Vou usar o mesmo que do meu router distinguish. Embora não seja necessário usar dessa maneira. E é isso. O próximo passo é ativar essa VRF dentro dessa interface. Como que eu faço isso? Eu já criei a VRF. Primeira coisa, eu crio ela. Segunda coisa, eu vou ativar ela nas interfaces que eu quero. Então eu vou na interface F0/1, que é nessa interface, e eu coloco o IP VRF forwarding e o nome da VRF C1. E olha que ele aparece de comando para mim. A interface F1, o endereço tal foi removido porque eu ativei a minha VRF C1. Ou seja, eu tinha configurado o endereço de IP aqui, mas como eu ativei minha VRF, ele desativou esse IP. Então o que eu faço? Atribuo novamente esse IP. Então entra na interface F0/1 e ativo o IP para ela. Então endereço 10.0.1.1 máscara /24 do no chat. E também posso já atribuir ela para o OSPF área 2. Então IP OSPF 2 área 2. Então essa interface está trabalhando já dentro da VRF-C1 e ela já está rodando o OSPF. Então consigo fazer agora um do show IP out. Ele já consegue enxergar aqui no caso acho que eu rodei o do show IP route nesse roteador, ele mostrou as rotas dessa rede. Para ver as rotas da VRF que eu tenho que fazer. Tem que colocar o nome da VRF, tem que especificar qual
VRF eu quero trabalhar. VRF C1. Aí ele já mostra agora, não é do SPF normal, é do SPF que está, melhor, quais são as redes conhecidas a partir da VRF. Que no caso ele conhece a 444 e a rede 10.0.1.0. Então por hora é isso. Próximo passo, configurar a mesma VRF, só que na outra ponta. Então, o mesmo processo de sempre. A gente configura o endereço de IP, config terminal. Vamos ver quais são os parâmetros dessa rede. A gente vai entrar na interface loopback. Ativar o endereço de IP, adresse 5.5.5/32. Adiciona o SPF nela. Área 2. Inicia a interface. Entra a interface física agora F0/0. Configura o endereço, que vai ser o 10.0.2.5/24. Ativa o SPF 2 área 2. Shut. E pronto. Posso dar um do show IP interface brief. E a gente vê que está configurado corretamente e ambas as interfaces estão ativas. Próximo passo é ativar a VRF no R3. Como que a gente faz isso? Config terminal. Eu vou primeiramente ativar o IP dessa interface. Primeiro passo, eu ativo o IP, crio a VRF. Depois eu ativo a VRF na interface, seto novamente o IP e crio o IGP dessa VRF. Dessa interface que está rodando agora a VRF. Então, show IP. Qual que é o endereço? É o 10.0.2.3.255.255.255.0. IP address. No shut. Agora eu vou criar minha VRF C1. E como eu quero essa VRF é a mesma que essa VRF. Então os mesmos parâmetros têm que ser utilizados aqui. Que é o router distinguish e o router target. Então vou lá. IP VRF C1. Qual que é o meu router distinguish? 4/4. Meu router target 4/4. 4/2.4. E é isso. Agora eu vou ativar essa VRF na minha interface F0/0. Na F0/0, usando o comando IP, VRF forward e o nome da minha VRF, C1. Ele vai tirar o meu endereço de IP, eu vou lá e coloco de novo. Então, IP address 10.0.2.3.255.255.255.0. Vou ativar agora o SPF, área 2, ID 2, área 2. Inicio minha interface. Se eu dar o do show IP host, ele vai mostrar as tabelas de rotas do SPF que está rodando na tabela de roteamento normal, que é essa daqui. Se eu quiser ouvir, que é conforme está aqui, então tem o endereço loopback do roteador 1, do roteador 2, do roteador 3. Se eu quiser ver a tabela de rotas da VRF C1, eu tenho que rodar esse comando, só que especificar que eu quero ver de qual tabela de rotas. O C1 tá aqui, certo? Agora a gente tem um ponto ainda. Se essas duas redes estão rodando na mesma VRF, as duas têm que se comunicar. Mas se vocês rodarem, verificarem as rotas a partir de R4, por exemplo, ele não conhece essa rede aqui ainda. Por quê? Porque a gente tem que fazer primeiro uma redistribuição de rotas. A gente tem que pegar as tabelas de rotas que o
que a VRF, essa VRF conhece, transmitir para o BGP e do BGP transmitir novamente para o SPF. Então assim ele vai conseguir aprender as rotas dessa VRF desse lado, e esse aqui vai conseguir aprender a dele quando a gente fizer o processo inverso. E como a gente faz isso? A gente faz uma redistribuição então do SPF para o BGP e do BGP para o OSPF. Então, no roteador R1, essa configuração de redistribuição só acontece nos roteadores de borda. Então, eu venho aqui no modo de configuração e rodo o BGP. No caso, pode ser tanto o BGP ou o SPF. Vou começar primeiro pelo SPF. Melhor, vou começar pelo BGP. BGP 100, que é o sistema autônomo que está rodando no R1, é o BGP 100. E eu configuro ele. Eu faço uma redistribuição OSPF área 2. Na verdade, entre IP, address family, IPv4, unicast. Agora eu faço uma redistribuição do SPF área 2, VRF. Agora eu tenho que fazer a redistribuição de rotas. Estava confundindo o comando. Essa parte é address family. A gente entra no address family, configurando o BGP. A gente coloca IPv4, VRF, C1, ou melhor, IPv4, cache, VRF, C1. E aqui a gente ativa o OSPF, fazendo a distribuição do OSPF. E é isso. Então o que eu estava esquecendo era essa partezinha de especificar a VRF no address family. Se tudo estiver correto, vai estar a configuração mais ou menos assim. Run config section BGP. Então, além de informar quem vai ser o vizinho BGP dele, eu ativei, no caso da VRF C1, eu ativei a redistribuição do SPF área 2. Então, se a gente dá um show IP host VRF C1, tá aqui, certo. Então, já, o BGP tá ativo ali, agora é só fazer a mesma coisa para cá. Daqui eu vou fazer um pouco inverso. Aqui eu peguei do OSPF e enviei para o BGP. Agora eu vou pegar do BGP e enviar para o meu OSPF. Então entra no router OSPF 2. Eu faço um redistribute BGP 100 subnets VRF1. Aqui não precisa do VRF. Então eu aprendi as rotas daqui e agora enviei para cá. Em R5, dando show IP host. Já é possível ver que ele aprendeu as rotas do como chegar na rede 10.0.1 e como chegar também na rede 4. Aqui. Então o que aconteceu? Quando eu fiz a redistribuição do OSPF2 aqui no meu BGP daqui,
o BGP aprendeu as rotas e aqui eu peguei das rotas do BGP e ensinei para o meu OSPF. Então daqui ele já consegue ver as rotas daqui. Só que o inverso ainda não é contrário. Tem que fazer também o processo do outro lado. Se eu dar um show IP route, note que ele não consegue ver o loopback do 5 e nem a rede 10.0.2 aqui. Então eu faço agora o outro processo, que é pegar do BGP daqui, do R3, que é pegar a tabela de roteamento do OSPF 2, enviar para o BGP daqui e pegar do BGP daqui e enviar para esse OSPF desse lado aqui, dessa VRF, desse lado da VRF. Então, router, BGP, 100, address family, VPN V4, Unicast, VRF C1, na VPN V4, IPv4, Unicast, VRF C1. Isso. Agora é só fazer a redistribuição do OSPF. Processo ID 2. Pronto. O BGP já está fazendo a redistribuição do OSPF. E agora eu faço nesse lado aqui o inverso. Eu entro no router, config terminal. Entro agora no OSPF daqui e faço a redistribuição do que o BGP aprendeu. Distribute BGP sistema autônomo 100 e ele vai apenas as subnets. Nets. E é isso. Então agora já fez a redistribuição. Nesse momento a R4 já deve ser capaz de ver as rotas. Então antes eu tinha rodado, ele só via o loopback 4 e a rede 10.0.1.0 que era que ele estava conectado. Agora ele deve receber as outras rotas. E é o que acontece. Ele consegue ver já o 10.5.5.5 e o 10.0.2.0. Então se eu der um ping agora no 555, a gente consegue enviar um pacote daqui para cá. Se eu dar um trace para o 555, a gente vê que eles conseguem percorrer a rede MPLS até atingir o objetivo aqui. É basicamente esse o processo para configurar uma rede MPLS. E se eu quiser, aqui no caso nós temos apenas um cliente, como a VRF aqui. Se eu quisesse criar uma outra VRF, por exemplo, nós tivéssemos uma rede mais ou menos assim. Se conectasse esses roteadores aqui, supondo que aqui fosse uma VRF diferente, C2 e aqui uma mesma VRF, a gente precisaria criar no R1 a VRF agora C2, tanto no R1 como no R3, e configurar essa interface, aqui no caso a C1/1, para propagar, para dar o forward na VRF C2 que a gente criou aqui. Então eu teria que escolher outro RD e um outro router target. E esse é o processo.